Olá pessoal, dando continuidade à aula dessa semana, na disciplina de medidas e avaliação, iremos falar um pouquinho das medidas de circunferência, em especial a circunferência da cintura, bem como a bioimpedância elétrica, a BIA. Então, dentro desses aspectos, nós temos algumas classificações para a circunferência da cintura, tanto em homens quanto em mulheres. Então vocês podem ver aqui que, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, nós temos pontos de cortes diferentes por etnia. Então aqui os valores para europeus abaixo de 94, aliás, acima de 94 já vai indicar risco e acima de 80 centímetros já vai indicar risco para mulheres. Para sul-asiáticos, acima de 90 centímetros para homens e acima de 80 centímetros para mulheres. Para sul-americanos ou africanos, acima de 90 centímetros para homens e acima de 80 centímetros para mulheres já vai indicar risco. Já para japoneses, acima de 85 centímetros e mulheres acima de 90 centímetros. Vocês podem ver que, dependendo da etnia, nós temos uma faixa de corte diferente para risco de obesidade central. Então, pessoal, a circunferência da cintura ela vai medir a obesidade central. Ela vai indicar riscos relacionados à gordura visceral, tá? Então, toda aquela gordura que fica entre as vísceras, como eu já apontei para vocês anteriormente. Então, essa é a classificação da Federação Internacional de Diabetes. Nós temos outra classificação aqui, que é utilizada, por exemplo, com norte-americanos. Tá? Então, os valores de corte para eles são mais elevados. 102 centímetros para homens, 88 centímetros para mulheres. Tá? Europeus, 94 centímetros para homens e 80 centímetros para mulheres. E os sul-asiáticos, aqui por fim, 90 centímetros para homens e 80 centímetros para mulheres. Tá? Então, alguns pontos, alguns países ou regiões ou até mesmo continentes não apresentam valores de referência. Portanto, a gente tem que utilizar o mais próximo dessa etnia, tá? Ou etnias que sejam similares. Então, o que a obesidade central vai mostrar para a gente? Vai mostrar risco cardiometabólico, risco cardiovascular. Quanto mais alto estiver, então, a gordura nessa região central, que é chamada também nos homens de região androide, maior será o risco às doenças de ordem cardiovascular. Agora, tratando um pouquinho de bioimpedância elétrica, lembrando lá quando a gente tratou um pouco das questões relacionadas às medidas duplamente indiretas, se referem especificamente à bioimpedância elétrica e as medidas de circunferência, bem como as dobras cutâneas e a interactância por raio infravermelho. Então, o que a bioimpedância ela faz? Ela trata o corpo como um circuito elétrico. Tá? Então, nessa resistência, nós vamos conseguir medir a água. Então, a água é um bom condutor de energia elétrica. Tá? A massa livre de gordura também é uma boa condutora de energia elétrica. Já a massa gorda, ela não é uma boa condutora de energia elétrica. Então, mediante isso, nós vamos ter a resistência desses tecidos. Com a resistência desses tecidos, nós conseguimos colocar esses valores em uma equação, juntamente com outros parâmetros antropométricos, e estimar a composição corporal dos indivíduos. Então, o que seria a resistência elétrica? Então, caracteriza-se pela oposição pura de um condutor biológico ao fluxo de uma corrente elétrica, alternada por meio de uma solução de íons que atuam no ambiente intra e extracelular. Aqui a gente tem que só ressaltar que essa questão de intra e extracelular, algumas bioimpedâncias elas não vão conseguir fazer a leitura desse meio, o intracelular. Por quê? Porque elas têm uma corrente de baixa tensão. Então, aquelas bioimpedâncias que nós compramos no mercado, que compramos nas farmácias, que compramos nos sites, que elas têm um valor relativamente acessível, elas não são capazes de fazer a leitura do componente intracelular. Elas vão fazer a leitura apenas do componente
extracelular. Então, por conta disso, dessa divergência, desses modelos que são fabricados no mercado, dos diferentes modelos, aliás, que a gente perde um pouco da reprodutibilidade da bioimpedância. Mas quando a gente fala dos modelos que são o quê? Monofrequenciais, aquelas que são de baixa frequência, certo? E aqui a gente mostra também a densidade dos tecidos. Vocês podem ver que 1 kg de gordura apresenta uma densidade diferente do que 1 kg de massa musculoesquelética. Foi aquele ponto que eu falei para vocês nas aulas anteriores também. A densidade da gordura é de 0,9. A densidade do músculo esquelético é de 1,066. Alguns autores arredondaram para 1,1. Tá? Então aqui, dentro desse ponto, nós também temos um condensador. O que é a bioimpedância? Ela trabalha nessa forma de condensar as variáveis. Então a gente consegue ler de forma condensada essas variáveis por meio do que? Das membranas celulares. Então esse condensador ele pode ou não pode atravessar a membrana celular. Tá? Então a gordura aqui, que é essa outra densidade que eu apontei para vocês. E dentro desse ponto nós temos outro parâmetro na bioimpedância, que é a reactância. Então o que a reactância vai fazer? Ela vai refletir a carga elétrica produzido pelos tecidos e bem como pelas membranas celulares. Então ela vai refletir toda a carga elétrica que é produzida, por exemplo, para essa carga elétrica entrar na massa muscular, ou entrar na massa de gordura, ou entrar no meio intra, ou fazer a leitura do meio extracelular. Então tudo isso vai refletir a carga elétrica das estruturas desses tecidos moles. Então aqui só como exemplo eu trouxe para vocês uma bioimpedância monofrequencial, uma frequência de 50 kHz, tá? Então essa bioimpedância aqui ela faz a leitura do meio extracelular, essa balança aqui de baixo também, ela faz a leitura do meio extracelular, então elas estimam o meio intracelular, portanto não fazem a leitura, elas fazem uma estimativa via fórmulas. E aqui, ó, pontos importantes, ela não determina a água intra e extracelular, então ela vai só estimar, ponto que deve ser atentado em relação a esses modelos de bioimpedância. Então já a bioimpedância multifrequencial, que vocês já devem ter visto lá no primeiro ano com o professor Leonardo, ela vai estimar tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular. Tá? Então ela acaba sendo mais detalhada, ela dá componentes mais importantes e mais precisos para a nossa prática profissional. Então dentro da nossa prática profissional, trouxe um exemplo aqui para vocês da minha primeira aluna que eu treinei ela, eu era o preparador físico dela para uma maratona. Essa aqui foi a maratona de Porto Alegre. Então ela começou... Aliás, isso aqui são as avaliações que ela fez na bioimpedância. Ela já tinha começado comigo anteriormente, no início do ano, e depois nós conseguimos começar a avaliar ela na bioimpedância elétrica. Então, o peso corporal dela, tá, na primeira avaliação em 31/5 e temos a segunda avaliação em 31/7. Peso corporal dela 55,4 kg. Peso corporal depois desses 2 meses de atendimento personalizado, 55,8. Então a gente vê que o peso corporal, por vezes, é uma variável que muda muito pouco, mesmo que sejam verificadas diferenças em outras variáveis relacionadas à composição corporal, como a massa magra e a massa gorda. Então, eu não posso olhar apenas para o peso corporal. Aí eu olho aqui para um ponto bem importante, ó, que é a massa musculoesquelética. Então, quando ela começou, ela estava com 26,8 kg de massa musculoesquelética. Depois desses 2 meses, ela ganhou 400 gramas especificamente de massa musculoesquelética. Aí nós temos aqui, ó, massa de gordura corporal. Então, a massa de gordura corporal dela reduziu de 7,9 kg para 7,8 kg. Lembrando, pessoal, aqui a gente só tem 2 meses de atendimento, então as mudanças elas são o quê? Ligeiras, tá? Elas são baixas. Aí o IMC, 20,9 kg por metro ao quadrado, 21. Então, vocês viram aqui também que as mudanças do IMC são muito baixas.
Tá? Desse modo, o IMC é outro componente quando a gente fala de pessoas que estão dentro do padrão de normalidade, que é um componente secundário dentro da avaliação antropométrica e avaliação da composição corporal. Agora, um ponto já interessante é esse aqui, ó, o percentual de gordura corporal. Ela apresentava 14,3% e ela reduziu para 14% de gordura corporal. Aí nós temos aqui outro indicativo que mostra a gordura central, que é a relação cintura-quadril. O que é isso? Nós vamos dividir o valor da cintura pelo valor do quadril. Se esse valor tiver, por exemplo, acima de 0,9, já é um indicativo de risco para doenças de ordem cardiometabólica. Aí a gente olha aqui especificamente para o braço direito dela. Olha como que o braço direito dela era antes do atendimento personalizado. Então, 2,36 quilos de massa muscular. O braço esquerdo, 2,32. Então, a gente vê aqui um pouco de assimetria em relação à massa musculoesquelética. E o que eu fiz baseado nessas respostas? Eu busquei equiparar e trabalhar os exercícios físicos de forma unilateral. Então, dessa forma, o que aconteceu? Ó, ela deixou esses valores simétricos. Aliás, ela não. Os resultados foram simétricos baseados no quê? No atendimento. Então, eu usei a avaliação como instrumento para adequar as sessões de treinamento físico. Tronco de 20,7 para 21. Então, ela ganhou massa musculoesquelética no tronco. Olha a perna direita e a perna esquerda. Ela já estava relatando para mim dores e eventuais dores na coluna, tá? Na região lombar. Então, depois dessa avaliação, a gente constatou uma diferença significativa entre a perna direita e a perna esquerda. Então, mediante a isso, o que nós buscamos fazer também? Mais uma vez, exercícios unilaterais, focando num volume maior, numa carga maior de treinamento na perna esquerda para tentar estimular essa perna esquerda a se equiparar à perna direita. E foi o que aconteceu aqui. Tá? Não chegou a ficar exatamente simétrico, mas se aproximou demais dos valores direito e esquerdo. Então, olha aqui, ó, o balanceamento corporal dela antes, tá? Do programa específico de treinamento. Ó, o superior estava equilibrado, continua equilibrado. O inferior estava levemente desbalanceado e o que aconteceu depois? Ele foi para equilibrado. Olha o superior. O superior estava desenvolvido, manteve-se desenvolvido e o inferior estava o quê? Normal e foi para o desenvolvido. O que eu usei, pessoal? Então eu usei instrumentos básicos. Ó. Eu usei halteres, eu usei barras, eu usei bolas, eu usei TRX. Então eu usei equipamentos de baixo custo, equipamentos fáceis e acessíveis para o atendimento personalizado em clubes, em residências, em apartamentos. Então a gente pode adaptar e fazer um atendimento de excelente qualidade com recursos de baixo custo. Então, aqui trazendo para as recomendações da bioimpedância elétrica, o que nós devemos nos atentar para a bioimpedância? Olha, não ter feito uso de medicamentos diuréticos nos últimos 7 dias. Tá? Por quê? Porque, como a bioimpedância ela trabalha por condutividade elétrica, se a gente utilizar o medicamento diurético, nós vamos diminuir a quantidade total de água. Então, a gente vai fazer uma inferência que, de fato, pode não ser verdadeira para essa pessoa. Tá? Outro ponto, manter-se em jejum por pelo menos 4 horas. Por quê? Porque se o indivíduo ingerir água, o que vai acontecer? Ele vai superestimar a quantidade de água. Então ele vai ter mais água do que de fato ele tem no organismo. E a água é uma boa condutora de energia. Então pode ser que a massa musculoesquelética dessa pessoa aumente. Aqui outro ponto, não ter ingerido bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a bebida alcoólica, principalmente o álcool, ele desidrata. Então nós vamos fazer uma inferência errada também. Aí nós não podemos fazer o quê? Prática de atividade física. Por quê? Porque a atividade física ela vai movimentar os fluidos, ela vai quebrar a nossa homeostase. E, mediante a isso, nós vamos ter também sudorese. Então, isso pode impactar no valor da medida.
e urinar pelo menos 30 minutos antes da medida. Por quê? Porque se a bexiga estiver cheia, ela também vai ser uma boa condutora. Nós vamos acabar superestimando os valores relacionados à composição corporal dos indivíduos. Então essas são as recomendações. Aliás, não é uma recomendação, é o procedimento padrão. Vou trazer aqui alguns exemplos práticos para vocês. Tá? Então aqui, ó, dentro da bioimpedância, o que nós temos os valores? Ó, nós temos aqui os valores de água corporal total. Esse valor aqui, ó, de 37,1 é o valor que o indivíduo tem. O 32,0 e o 39,2 é o ponto de corte menor e o ponto de corte maior. Aí nós temos aqui a proteína, ó, 10,1 quilos. Tá? O ponto de corte menor, 8,6, ponto de corte maior, 10,4. Nesse ponto aqui, essa proteína ela está sem água. Quando nós temos a proteína com água, tá? A água corporal total, seja ela a água intra e a água extracelular, nós não podemos mais chamar de proteína. Nós vamos ter que chamar de massa magra. E quando nós chamamos de massa magra, nós também temos que incluir os minerais que são considerados como não ósseos. Então a massa magra é a junção da água intra, água extra, proteínas totais e minerais não ósseos. Gravem isso, pessoal. Aí nós já temos a massa livre de gordura. Então o que seria a massa livre de gordura? A massa livre de gordura, ela seria a junção desses componentes que eu falei, mais os minerais ósseos conjuntamente, tá? A massa magra, ela também considera, pessoal, ponto que eu não comentei com vocês, as vísceras, tá? A massa livre de gordura também. Mas a diferenciação da massa magra para a massa livre de gordura é que a massa magra não compreende os minerais ósseos. Quem compreende os minerais ósseos são o quê? A massa é, aliás, a massa livre de gordura. Tá? E o peso nosso corporal total é uma junção de todos esses componentes mais a massa de gordura. Aí nós temos aqui a análise músculo-gordura. Tá? Aqui o peso corporal do indivíduo. Então a bioimpedância ela já traz pontos de corte. Tá? Nós temos a massa muscular esquelética. Tá? Então aqui, ó, ponto dentro da normalidade. Então esse indivíduo está dentro da normalidade para a massa muscular esquelética. Então a massa muscular esquelética é diferente da massa magra, porque a massa magra considera vísceras. A massa musculoesquelética considera só o quê? Os músculos. Tá? Então aqui a massa de gordura a gente vê que ela já está acima dos pontos de corte recomendados. Tá? Então essa é a análise músculo-gordura. Aí nós temos uma análise da obesidade, ó. Tá? Então o indivíduo está acima aqui, ó. Temos o índice de massa corporal, então ele está acima. Lembrando que o índice de massa corporal normal vai de 18,5 a 25. Acima de 25 nós já temos sobrepeso. Acima de 30 nós já temos obesidade. Aqui nós temos o percentual de gordura corporal. Então, ponto de normalidade, segundo a bioimpedância, está entre 18 a 28. Isso quando a gente fala de indivíduos normais. Quando são indivíduos atletas, eles vão ter que estar o quê? Abaixo disso. Tá? Isso para a classificação da bioimpedância. Já acima de 28 aqui, indica que o indivíduo está com percentual de gordura elevado quando utilizada a bioimpedância como parâmetro, tá bom, pessoal? Aí aqui o que a bioimpedância também traz para a gente de informação? A análise da massa magra segmentar, ou seja, ela vai dividir os segmentos corporais em braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda. Então, um ponto bem interessante que vocês viram lá na avaliação anterior é que a gente consegue identificar se há um desequilíbrio muscular. Tá? E como que está o desenvolvimento do tronco e dos membros inferiores. Então a gente pode tomar condutas dentro da sala de musculação ou na sala de treinamento funcional para poder fazer o ajuste e deixar esses segmentos corporais simétricos. Tá? Aí temos outro componente que é a taxa de água extracelular. Então o que seria essa taxa de água extracelular? A água extracelular dividida pela água corporal total. Se nós tivermos valores muito abaixo ou muito acima, eles vão
está em desacordo com a homeostase líquida do nosso organismo. Por exemplo, os idosos eles sofrem de um aspecto relacionado à desidratação. Então, nesse ponto aqui, a gente já consegue identificar se o idoso está desidratado ou se ele está hidratado. Então, pontos importantes para a gente recomendar a hidratação mais efetiva desse público. Tá? Além disso, nós conseguimos ter um indicativo de doenças renais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Porém, isso é só um indicativo. O indivíduo ele vai precisar do quê? De uma avaliação mais detalhada do seu médico. Aqui o que a bioimpedância também traz? Outro ponto interessante. Ó. Temos aqui os pontos relacionados, ele traz uma pontuação para o indivíduo. Então, quanto mais massa musculoesquelética o indivíduo tiver, maior vai ser a pontuação, e quanto menos gordura corporal ele tiver, também será maior essa pontuação. Então ele traz aqui a forma a forma corporal, tá? Então o indivíduo aqui, ó, trouxe para obesidade, tá? Então a gente consegue ver outro ponto relacionado também, que nós vamos ver mais para frente, em relação à obesidade sarcopênica. O que seria essa obesidade sarcopênica? Quando o indivíduo tem, por exemplo, elevadas taxas de gordura corporal e baixas taxas de massa musculoesquelética. Então, a sarcopenia, o que é? A perda gradual e degenerativa de massa musculoesquelética. Acontece isso muito em decorrência do envelhecimento. Então, um ponto importante para a gente trabalhar também, enquanto profissionais de educação física, valorizando a nossa profissão, dado que quem vai combater a sarcopenia é o profissional de educação física e o nutricionista, porque eles têm que trabalhar nessa situação em conjunto, um prescrevendo uma quantidade maior de proteína e o outro prescrevendo exercícios resistidos a fim de aumentar a massa musculoesquelética desse público. Aí nós temos aqui a avaliação nutricional, ele vai dar um indicativo de como que estão as proteínas desse indivíduo, então estão normais. Tá? Os minerais também estão normais e a gordura do corpo, ó, nesse caso, nesse indivíduo que a gente trouxe o exemplo, está com uma gordura excessiva. Tá? Aqui o IMC está acima e o percentual de gordura está acima. Então ele também traz um balanceamento do corpo. Tá? Como que está, por exemplo, o braço direito em relação ao braço esquerdo? Está balanceado. Aqui a perna direita em relação à perna esquerda também está balanceado. E a relação tronco, membros inferiores, que é, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham só tronco, né, principalmente os homens, ou as mulheres que trabalham só membros inferiores. Então, se houver um desbalanço aqui, será mostrado, por exemplo, nessa avaliação da composição corporal. Outro indicativo que nós temos também, gente, é esse aqui, ó, é o nível de gordura visceral. Então, esse é um ponto de corte, ó, o indivíduo já está, o ponto de corte é 10, o indivíduo está com 12, então significa falar que ele está com risco mais elevado para o acometimento de doenças de ordem cardiometabólicas. Então, esse é outro ponto que se deve atentar na avaliação da composição corporal. Aí temos aqui outros indicativos, ó, como eu falei para vocês, ó, da água intracelular, geralmente ela vai ser mais elevada que a água extracelular. Isso pode se elevar mais ainda se o indivíduo tiver muita prática com treinamento resistido. Tá? Aí nós temos aqui a taxa metabólica basal, que é a quantidade mínima de energia que o indivíduo precisa para realizar suas funções vitais. Então, nessa taxa metabólica basal, a gente está desconsiderando a atividade física. Tá? Geralmente, os homens eles vão ter um gasto energético total, que é aproximadamente de 2.200 calorias, e as mulheres 2.000 calorias. Mas, né, o que seria esse gasto energético total? Ele está considerando a taxa metabólica basal mais o gasto energético que o indivíduo tem no seu dia a dia. Aqui nós temos o grau de obesidade, ó, então como que tem que estar esse grau? Entre 90 a 110, o indivíduo está já bem mais elevado, né? Esse indivíduo está com 125. E mostra também um pouco do conteúdo mineral ósseo, então ele dá um indicativo de como que está a saúde óssea desse indivíduo. Se ela estiver abaixo de 2,44, o que vai indicar para a gente? Que esse indivíduo está tendo perda de massa óssea, tá? Que se relaciona com a osteopenia e principalmente a
osteoporose. Aí nós temos aqui a impedância, tá? Esses pontos aqui vocês não precisam se preocupar, que nós colocamos esses valores nas fórmulas. As fórmulas de bioimpedância eu vou trabalhar posteriormente com vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho de apresentações, né, que vocês podem fazer na prática profissional de vocês, da avaliação da composição corporal. Esse aqui foi meu último aluno de personal trainer, enquanto eu trabalhava como personal. Depois que minhas demandas na universidade aumentaram, eu tive que ficar somente na universidade. Aí temos aqui, ó, 3 avaliações. Ó, uma avaliação em 1/11/2016, tá? A outra avaliação em 1/12/2016 e a outra avaliação em 1/1/2017. Tá? Então, ó, olha a tendência de queda da massa corporal desse indivíduo. Tá? Então, a faixa normal é entre 61,3 a 82,9 quilos. Tá? Esse indivíduo está acima dessa faixa, mas os resultados dele são o que nesse caso? São positivos, porque ele está perdendo peso corporal. Tá? Então esse indivíduo, como ele tinha taxas elevadas de gordura corporal, é positivo que o peso corporal também reduza, tá, pessoal? Então aqui é outra abordagem de saúde e qualidade de vida. Eu não posso confundir ela com a abordagem de desempenho físico esportivo. Outro ponto importante que aconteceu com esse indivíduo, tá? Um homem de 56 anos, salvo engano, na época. Então aqui nós temos aqui um aumento da massa musculoesquelética nesse mesmo período. Tá? Então aqui a massa musculoesquelética, a queda da massa corporal e o aumento da massa musculoesquelética já indica para mim que esse indivíduo perdeu gordura corporal e ganhou massa musculoesquelética. Ele ganhou músculos apesar de perder gordura. Tá? Ponto extremamente importante. Aí já temos aqui, ó, a redução da massa de gordura. Interessante, na realidade a mudança dele foi maior do que a própria balança mostrou para ele, porque ele reduziu gordura e ganhou massa musculoesquelética. Aí nós temos aqui o IMC, também que reduziu, olha lá, ele estava com IMC dentro da faixa de corte classificada como obesidade classe 1 e ele diminuiu para a faixa de corte que indica o quê? O sobrepeso. Importantíssimo, pessoal, esse resultado. Aí temos aqui o percentual de gordura corporal dele. Olha lá o percentual de gordura corporal dele, ó, foi para 28,8%, estava com 30,3%. Tá? Importantíssima essa resposta. Outra resposta importantíssima também foi a redução da circunferência da razão cintura-quadril. Embora essa razão tenha sido criticada por alguns autores por não conseguir mensurar de forma correta problemas relacionados à gordura central, tá? A riscos cardiometabólicos, mas também é outro instrumento que tem sido utilizado na prática profissional. Pontos que nós devemos nos atentar, tá? Isso aqui é o controle do peso corporal, então o objetivo desse indivíduo era reduzir 18 quilos, tá? Mas a gente tem que trabalhar com metas palpáveis, tá? Ele reduziu aqui, ó, 1 quilo, quase 2 quilos, tá? Então a próxima meta são o quê? Mais 2 quilos. Eu não poderia trabalhar com metas muito elevadas. Então eu tenho que trabalhar com metas reais, porque essas metas são palpáveis. A partir do momento que a gente trabalhar com metas muito difíceis de serem atingidas, o que vai acontecer? Nós vamos desmotivar essa pessoa. Então, isso é interessante a gente evitar, pessoal. Então, trabalhar com percentuais baixos, tá? Outra situação interessante da bioimpedância, ó, que ela vai trazer essa relação que eu falei para vocês, tá? Dos pontos importantes para a manutenção da massa magra segmentar. Então é um ponto que a gente deve avaliar. Essa aqui é a bioimpedância, a Embody 370. Então a gente tem já utilizado uma Embody mais recente, né, a 570. Então aqui são alguns indicativos que a gente deve comparar, tá? A fim de manter a massa musculoesquelética desses indivíduos, tá? E reduzir a massa de gordura corporal, tá? Só alguns exemplos para a gente seguir, que a gente tem que sempre olhar, gente, para o ponto, quando a gente fala de bioimpedância, olhar
se ela traz essas diferenças por segmento, porque assim nós vamos poder ajustar nosso programa de treinamento físico, tá? Outro ponto importante é trazer essas avaliações aqui, tá? A nutricional, o controle de peso, diagnóstico de obesidade, que eu mostrei anteriormente nos outros slides para vocês. Então essa é a avaliação nutricional da Embody 370, mas a gente já tem utilizado a 570, que é a mais recente. Por hoje é só. Vou deixar algumas questões para vocês responderem no fórum. Então, a partir de agora, as questões do fórum elas valerão nota, tá? E vocês vão ter 24 horas para responder. Após a aula assistida, eu estarei lá no estúdio para poder tirar a dúvida de vocês ao vivo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, vamos manter o foco e até a próxima.